antes do nosso encerramento, as palavras e considerações do nosso secretário municipal de Educação, Ciência e Tecnologia do nosso município de Campos, senhor Marcelo Félix. Por favor, Marcelo, pode chegar para cá. Uma boa tarde para você e seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Tim. Boa tarde a todos que nos acompanham. Eu estava aqui ouvindo atentamente, assistindo atentamente aqui a palestra da Carla, né, muito enriquecedora. Isso é motivo de orgulho, né, da gente saber como que a nossa rede tem potencial, né? Isso me estimula muito. Eu queria começar, Tim, dizendo de que esse fundo que vocês estão vendo aqui, né, ele é uma foto de mais ou menos 1915, aproximadamente, né, do espaço da Secretaria de Educação, né? Hoje nós temos a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, nossa antiga e querida Rede Ferroviária Federal. E a gente tem como objetivo resgatar, né, conseguimos encontrar diversas fotos da época, e pretendemos colocar essa memória, né, presente aqui no espaço do prédio da Secretaria, porque educação, cultura, história, isso tudo tem que andar junto, né? E a gente colocou uma foto dessa ampliada aqui, né, na parede, justamente porque é orgulho, né, estarmos aqui ocupando um espaço, né, que sempre teve muita importância, né, na história do nosso município, pela via da Rede Ferroviária Federal, e certamente pela própria espaço da Secretaria de Educação, né? Se a gente olha para trás e vê, né, a importância histórica, a gente agora olha para a educação, ciência e tecnologia, apontando para um futuro. Bom, e antes de passar totalmente para você, Marcelo, só uma observação, desculpa te interromper, já que você citou história, eu sempre cito também, então, o passado. Aqui nesse prédio era onde meu pai atuava, ele era da Polícia Ferroviária Federal, que praticamente nem existe mais. Então, na minha infância, eu vim várias vezes esse prédio. Trabalhar aqui sempre me traz uma emoção a mais. Então, senhoras e senhores, educadores, fiquem com o nosso secretário, Marcelo Félix. Ok, agora sim, eu pedi que eu tivesse esse espaço para estar com vocês mais no final da tarde. Imagino que alguns que já estão acompanhando há bastante tempo possam já estar um pouco cansados, né? Mas eu entendo que é relevante o que a gente tem para trazer aqui, né, para estar apresentando e discutindo com vocês, né? Primeiro, mais uma vez, como eu falei na abertura pela manhã, parabenizar toda a equipe técnica, toda a equipe pedagógica, né, a equipe da Thalita, a nossa EFEM nascendo, né, mas esse não é um trabalho de uma pessoa só, né, embora você tenha coordenações, mas é um trabalho sempre multissetorial na Secretaria de Educação, é um trabalho de equipes diversas, para que a gente possa ter sempre um trabalho de boa qualidade a partir da nossa própria realidade, porque é isso que a gente tem de melhor, né? Então, parabenizar a todos, né, e também agradecer, né, colocar aqui a minha gratidão, porque é muito importante, em particular, né, o início desse ano letivo. Eu estou iniciando o meu segundo ano de gestão à frente da secretaria. O ano passado foi um ano bastante difícil, mas também de muito aprendizado, né? Aprendi muito sobre a nossa rede, aprendi muito com a nossa rede, aprendi muito com os profissionais da educação, né? E isso é base para somar com outras experiências, né, que todos nós temos, que todos nós trazemos das carreiras profissionais que desenvolvemos ao longo da nossa existência profissional, e reforço o que eu falava desde o início do ano passado. Eu estou cada vez mais convencido, convicto, animado de que é possível a gente mudar a realidade da nossa rede. Eu nunca disse que seria fácil, sempre disse que seria possível. E agora, um ano depois, acreditando que a gente vai superar essa fase triste de pandemia muito em breve, né, na medida em que, no nosso caso em Campos, a gente tem a vacinação das crianças, vou falar disso um pouco mais à frente, eu tenho certeza que a gente vai poder fazer uma retomada, né, e eu falava logo pela manhã, né, até como uma provocação, trazendo mais uma palavrinha, né, chamando de a necessidade da recuperação, né, de recuperar, não no sentido de tempo perdido, mas recuperar em termos de oportunidade para a gente avançar, né, e aí aprendendo com as próprias experiências. Eu reservei aqui para vocês trazer alguns pontos, alguns até um pouco mais polêmicos, mas o meu perfil enquanto secretário, enquanto professor, é justamente encarar os desafios de frente, né? A história da minha vida demonstra isso. Se eu fosse alguém de fugir de desafio, eu teria certamente uma outra trajetória, né? Seja no campo pessoal, seja no campo profissional. Mas esse nunca foi o perfil, talvez até
pela minha infância, pela minha adolescência e juventude, que me trouxe desafios dos mais diversos e que eu aprendi a enfrentá-los. E estar à frente da secretaria hoje é um desses grandes desafios. Eu falava isso desde o início do ano passado. Também quero retomar aqui, antes de seguir a sequência que eu vou já nominar para vocês, eu quero destacar a importância da gente trabalhar a política pública de forma profissional, né? É importante a gente trabalhar com o coração, trabalhar com a razão, mas tem que trabalhar com a técnica também. Não estou falando de tecnologia, estou falando de técnica mesmo, ou seja, o jeito certo de fazer as coisas. Quando nós assumimos no ano passado, né, eu, em janeiro, até peguei Covid no período e os primeiros dias foram mais complicados, mas depois eu precisei ficar naquela quarentena, que o período era bem maior, 2 semanas, e foi quando eu comecei a desenvolver, né, o que seria a política pública central para esses 4 anos previsto aí do governo Vladimir Garotinho, né, e que confiou a mim, né, a pasta da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia. A primeira diferença é essa, já não é mais apenas educação, mas educação, ciência e tecnologia. A segunda questão foi que a gente precisava pensar algo que possibilitasse a gente avançar em termos de educação. E, nesse sentido, esse avanço tem que se dar à luz da realidade que a gente encontra, né? Então, uma realidade que envolve a pandemia, uma realidade que envolve uma cidade que não tinha IDEB, teremos agora, né, divulgado esse ano, mas lá no segundo semestre, né, uma cidade em que os profissionais da educação se ressentem muito da falta de valorização e alguns de respeito mesmo pela própria Secretaria de Educação. Da mesma forma, a estrutura das escolas, com muita fragilidade, uma rede bastante heterogênea, né, dificuldades na gestão. E aí a gente desenvolveu, como proposta, um programa, que é o Programa de Aprendizagem Eficiente. Então, para quem tem dúvida daquilo que a gente está fazendo, para quem tem dúvida das prioridades que a gente está assumindo à frente da secretaria, eu oriento que leiam aquele que é o decreto que foi publicado pelo prefeito ainda em fevereiro e que, naturalmente, está presente no nosso portal, né, da educação, que é o Portal de Aprendizagem Eficiente, o PAE. Então, nós temos como referências balizadoras justamente aquilo que está nesta política pública. Então, não há improviso, não há mudança de rota, não há uma secretaria perdida que não saiba o que faz. Então, eu quero só fazer questão de destacar isso, porque isso vai ao encontro da necessidade dos nossos profissionais, dos nossos educadores, que estão se preparando para um retorno a atividades presenciais e vão, ao longo do ano, perceber mudanças na secretaria, e eu espero que perceba essas mudanças como mudanças positivas, tá? Bom, indo mais direto ao assunto agora, né, desse tempo que me foi fornecido aqui para tratar algumas questões com vocês, eu não poderia fazer diferente de priorizar aqui um ponto que no final do ano passado ficou muito latente, né? A quantas anda a questão da valorização dos profissionais da educação? Pela minha rede social, principalmente no Instagram, que eu interajo mais diretamente, eu recebi diversos comentários, algumas críticas, muitas dúvidas em relação à questão da valorização dos profissionais da educação. Então, eu quero começar por esse ponto. Mas antes, quero dizer que nós vamos falar também, na sequência, para aqueles que tiverem, né, condição de estar conosco aqui por cerca de 30 minutos, né, vamos falar também da estrutura das escolas e o início do ano letivo, né, o início das aulas, porque esse é um ponto muito importante para a gente estar comunicando. Vamos falar um pouquinho da gestão da Secretaria de Educação, isso é importante falar de como a gestão está caminhando, e também, aí de forma mais en passant, por conta do tempo que me foi passado, né, falar um pouco de projetos de ensino, o que está sendo pensado, por onde nós vamos desenvolver as nossas ações de 2022. Então, nem tudo eu vou ter o tempo necessário para aprofundar, mas eu vou tentar ser o mais objetivo possível, né, e vocês podem, pelos comentários, de alguma maneira, registrarem perguntas, a gente vai procurar fazer da forma mais interativa que o evento possibilitar, ok? Então, vamos começar pelo primeiro item, e eu vou tentar, sempre que possível, objetivar ao máximo. A valorização dos profissionais, né? Esse conceito, para começo, né, desse nosso diálogo, ele é muito heterogêneo, né? Cada um entende valorização de uma forma distinta, né? Para alguns, valorizar é aumentar o salário. Está errado? Não, está certo. Mas por mais que se aumente o salário, muitas das vezes
você não resolve o problema. Se você não tem um bom ambiente de trabalho, se você não tem saúde, se você não tem formação. Então, a gente vai tratar aqui a valorização dos profissionais, enfrentando, primeiramente, a questão da valorização na perspectiva de renda, de cumprimento de direitos dos profissionais. E aí eu preciso chamar a atenção, que é uma coisa que eu me apropriei, né, estando em Campos, que nós temos, sim, dificuldades diferentes de outros municípios, porque a gente, historicamente, faz uso do recurso dos royalties na folha de pagamento. Então, a folha de pagamento do município, ela é, como alguns dizem, ela acaba utilizando o recurso de royalties, que poderia ser dito assim, ela acaba usando muito recurso daquilo que o município tem com o pagamento de profissionais. Então, há um entendimento, e é um entendimento de ordem legal, que não permite que se possa usar os royalties para fazer pagamento de folha dos funcionários. Então, o prefeito Vladimir Garotinho, ao longo de 2021, conseguiu fazer um ajuste com o Tribunal de Contas do Estado, do Rio de Janeiro, para que não se retirasse essa forma de pagamento de forma abrupta, porque senão realmente não teria recurso para pagar a totalidade dos servidores. E aí esse processo vai se dar de uma forma paulatina, com redução a cada ano, mas é desafiador, sem sombra de dúvida, porque vai haver uma redução da renda. Eu estou começando a falar desse ponto para dizer o seguinte, às vezes fica parecendo que a rede municipal ela é isolada. Os profissionais da educação são isolados dos demais profissionais que são servidores públicos do município, o que não é bem verdade. Nós precisamos encontrar os caminhos para que valorizem-se os profissionais da educação, mas dentro das regras que cabem também para o município como um todo. Para nossa sorte, por assim dizer, né? Talvez não seja bem essa palavra, nós temos o Fundeb, e nós temos o Fundeb com uma mudança que houve na lei em 2020, né, que tornou o Fundeb permanente, e mais do que isso, mudou-se aí regras importantes que levam a uma redistribuição de renda, ou melhor, dos recursos para os municípios e também de parte desse recurso, que era de 60% para 70% destinado aos profissionais da educação. Portanto, nós estamos falando de algo que é muito recente, dezembro de 2020. E aí a gente terá condições, sim, de fazer o uso da melhor forma possível da receita que tivermos no Fundeb, lembrando que ela é variável, porque ela depende de fatores, inclusive, econômicos, porque a receita não é fixa. Da onde que vem a receita do governo, seja do governo federal, estadual ou municipal? Ela vem do movimento econômico. Se as pessoas consomem mais, você tem mais imposto a pagar. É desses impostos, que a gente chama de cesta de impostos, que a gente consegue ter a receita que se direciona exclusivamente para a educação, como é o caso do Fundeb. Então, temos que torcer por uma melhoria econômica do país, né, de condição econômica, não apenas, claro, mas no que diz respeito à melhoria de recursos do Fundeb, é essa melhoria que vai dar condições melhores para que a gente possa valorizar cada vez mais os nossos profissionais da educação. No campo concreto, a valorização da renda, perdão, ela passa por salários, certamente. Então, a gente tem que pensar assim, há os salários e há outras fontes e formas de gratificação. Quando a gente fala de salário, é muito importante pensar na questão do piso salarial nacional, né? Existe um piso, existe uma referência abaixo da qual nenhum profissional, e aqui eu estou falando particularmente dos professores, né, podem receber. Então, eu tenho as informações, né, que me chegam de que Campos, não no sentido absoluto, mas não cumpre integralmente aquilo que está colocado no piso salarial, ou seja, não tem essa referência nacional sendo cumprida. O que eu quero dizer para vocês é que o compromisso dessa gestão é de fazer aquilo que for possível para que a gente tenha condição de cumprir, sim, essas regras, que são regras nacionais, que devem ser cumpridas pelo Estado e pelo município. Tá? Não significa dizer, naturalmente, que a gente está falando aqui, o presidente falou que vai dar um aumento de 30% do piso. Quero saber se no mês que vem vai estar no meu contra-cheque 30%. Bom, não é assim que funciona, né? O que o presidente falou tem que ser formalizado, tem que virar uma regra formal, tem que ter o indicativo para que se possa começar a pagar a partir do mês seguinte ou do próprio mês,
para que isso possa virar uma ação concreta. Então, porque alguns profissionais já me fizeram a pergunta, mas o presidente já falou que tem 30%, já vai ter 30% no próximo pagamento? Não, porque falar é uma coisa, formalizar para o país inteiro seguir é outra. Da mesma forma, quero dizer para vocês, depois eu vou retomar isso, com o início das aulas, né, a regência é retomada, o RET vai ser retomado já a partir de agora de fevereiro, independente dessa questão do decreto, que aponta para momentos diferentes de aula presencial, né, eu vou falar disso daqui a pouco mais. A questão da promoção e progressão, né, chamada muitas das vezes das letrinhas, no caso, também já há um trabalho feito nesse sentido para que vocês possam, ao longo do primeiro semestre, né, dentro do plano de cargos e salário, serem contemplados com aquilo que é devido. A gente reconhece isso. E alguns vão dizer assim, mas isso é conversa. O ano passado poderia ter feito isso e não fez. E aí eu preciso retomar, por mais chato que possa parecer para alguns educadores, quando eu não era gestor, eu tinha só a experiência de professor, eu achava realmente enjoado esse negócio de tudo tem uma lei para lá, uma lei para cá, eu tenho que ficar lendo coisas, e muita gente nem gosta de ler, né, legislações, e isso é respeitável. Para ser professor não tem que estar entendendo de lei. E eu nem tenho formação em direito, é só porque para ser gestor você é obrigado a lidar com a legislação, né? Então, nesse sentido, a gente construiu, não exatamente uma Constituição, né? A gente teve que respeitar toda a legislação. E uma dessas legislações, que estavam vigentes até 31 de dezembro, era justamente a Lei Complementar 157, que vetava, né? Não poderia ter qualquer reajuste, abono e coisa do gênero. Então, isso é uma questão de responsabilidade e não de estar contra os profissionais da educação, tá certo? Então, o ano passado isso não era possível, esse ano será e nós vamos fazer, ok? Bom, a próxima questão além de caminhar na direção, dentro das normativas, né, de cumprir o piso salarial, de valorizar por meio da questão da promoção e progressão, as letrinhas, trabalhar a questão do RET, trabalhar a questão da regência, isso aí é um pacote de valorização da dimensão da renda. Mas isso não vai fazer ninguém mudar de classe social ou econômica, né? Eu estava numa linha mais simples de consumo e agora eu vou trocar de carro, vou ter um carro zero, vou trocar de carro todo ano. A gente sabe que nós, como profissionais do serviço público, especialmente no executivo, né, a gente sabe que as limitações são muito grandes, até porque são muitos os profissionais, e isso vale para todos nós, né, da área da educação, né? Bom, então, valorização da renda é um compromisso desdobrado em dimensões como essas que eu citei aqui, tá? Saúde e condições de trabalho é um outro fator extremamente relevante, porque tudo isso aqui, gente, quando a gente fala de programa de aprendizagem eficiente, é ter qualidade na educação. Se você não valoriza o profissional, como é que você pode ter alguma esperança de que haverá qualidade com um profissional que não acredita na sua própria cidade, no seu próprio município, na própria gestão, de que é possível fazer educação de qualidade? Então, é preciso começar por esse ponto, sim, né? Não significa dizer que é apertar um botão e o dinheiro vai para a conta. Por isso que transparência é tão importante quanto as ações que a gente faz. Nós vamos falar disso também. Quando eu digo aqui a questão da saúde e condições de trabalho, é porque as nossas escolas estão em condições realmente muito precárias, né? Por tudo que me falam, eu não acompanhava de perto, porque eu não faço parte da rede municipal, mas isso é um processo antigo. Fala-se até, a minha conversa foi muito mais intensa com os diretores, né, que o contrato que existia de manutenção anteriormente, ele tinha problemas, principalmente com relação a ter solução para as necessidades de manutenção. Então, já não é de hoje que nós temos muitos problemas na estrutura das escolas. E com a pandemia, isso só fez piorar. Vou falar detidamente de estrutura logo daqui a pouquinho, mas dizer para vocês que isso afeta a saúde, isso afeta fortemente as condições de trabalho. Então, quando a gente fala de saúde, vocês sabem que nós temos um programa saúde na escola que é referência, inclusive referência nacional, né? E aqui eu destaco a liderança da nutricionista, da Kátia Mello, que lidera um grupo, né, de saúde na escola, que ajudou no ano passado muito na reestruturação da nossa rede, principalmente na questão do ensino híbrido, que tem uma dimensão de saúde muito forte, a questão da vacinação, hoje a questão da testagem. Então, o nosso grupo, equipe de saúde na escola, vem sendo testado de todas as formas e feito muito bonito, né, em todos os desafios que tiveram até aqui. Então, até mando um abraço para toda a equipe, né, do Programa Saúde na Escola, que tem um reconhecimento não apenas meu e da Secretaria de Educação e dos gestores,
mas até mesmo fora. Eu estava em Brasília no início dessa semana, em função de uma agenda em que há um reconhecimento do município de Campos como referência nacional em relação à questão até mesmo de redução, né, da gravidez na adolescência. Agora estamos com um projeto voltado para a família na escola, que é de extrema relevância para falar de educação de qualidade. Isso está dentro de um planejamento. Quem tiver a curiosidade de olhar, por exemplo, o calendário escolar desse ano, vai verificar que há dias lá exclusivos voltados para a família na escola, né? E eu depois vou falar um pouco mais sobre a importância disso, já desse retorno nosso, mesmo no não presencial. Tá? Então, entender que valorização é renda, mas valorização é saúde e condições de trabalho. E condições de trabalho tem a ver com melhor condição da estrutura, e aí estrutura é segurança para trabalhar, estrutura é sim a gente ter, tanto quanto possível, ter a condição de ter mobiliários novos para as unidades que precisa, por isso foram comprados, ter uma sala de professor digna para poder o professor justificar estar lá, até para fazer planejamento, ter prazer em estar na escola. E quando a gente fala que ele tem que ter um lugar digno, ele tem que ter um lugar para sentar, né? A escola tem que ter, se pudermos ter em todos os espaços, melhor. Se não pudermos, mas em alguns locais tem que ter ar-condicionado. Sim. Será que só porque a educação é pública tem que ser de baixa qualidade? Eu não vim para cá com essa perspectiva. Temos que fazer todas as coisas dentro do rito próprio do serviço público, e é assim que a gente trabalha. Agora, não estamos aqui para economizar nada que seja finalístico para a educação. Então, insistiremos nesse tipo de agenda, que é a agenda de valorização. Quem acha que ter uma climatização numa sala de professor ou do diretor, por exemplo, ou da sala dos estudantes, né, não tem valor, eu entendo que não está entendendo bem o que significa valorizar, né, os profissionais da educação. Volto a dizer, não é só isso, né? A estrutura das escolas, a segurança nas escolas, a gente tem um projeto também de trabalhar esse ano com a questão até mesmo da segurança eletrônica, né, ou vigilância eletrônica das escolas, porque infelizmente nós perdemos muita coisa, né? Muito foi furtado, muito vandalismo acabou por atrapalhar, e até aquelas escolas que tinham equipamentos, né, estruturas, muitas das vezes foram comprometidas, como cabos elétricos. Isso fez parte do nosso ano de 2021. Portanto, gente, não dá para dizer assim, a Secretaria de Educação não fez nada. Não, infelizmente, até aquilo que nem precisaria ser feito, está precisando ser feito, né, que é reconstruir o que já existia. Nós tivemos registrados mais de 60, 70 situações de arrombamento. Alguns com prejuízos grandes, outros com prejuízos pequenos, né? Arrombamento de cabos, de fios, enfim, muita coisa ruim aconteceu. Mas deveria ter colocado o vigia na escola. As coisas não são feitas no estalar de dedo. A gente precisa lembrar como que se iniciou essa gestão, né? Não havia recurso para nada. Eu sei que, por exemplo, os profissionais da educação estão muito insatisfeitos, isso não são apenas eles, né? Aqueles profissionais que tiveram o corte do Vale Alimentação, por exemplo, né? Diretores e por aí vai. Não foram apenas esses, né? Foi em toda a prefeitura, não foi nenhum tipo de implicância com a educação. E eu acho que a gente tem que trabalhar numa construção para que o município possa estar em dia com as suas contas para retomar isso, é isso que a gente defende. Agora, isso não pode ser feito assim no estalar de dedos, né? Se, infelizmente, nós tivemos muitas unidades que não tinham vigia naquele momento, era porque não era possível pagar os vigias, né, os RPAs, para estarem naquela escola. Aí alguém vai dizer assim, podia pagar assim com o Fundeb. Aí eu vou responder, não pode. Qualquer um que entende de como é que funciona o sistema público sabe que existem regras, o que você pode, o que você não pode fazer com dinheiro público. Então, se não foi usado, é porque não era possível usar naqueles termos, tá certo? Então, eu chamo a atenção de que estamos, sim, melhorando as condições de trabalho. Mas será que quando chegar no dia 7 de fevereiro, ou, no caso, na hora que eu estiver no ensino presencial, eu já vou ver esse paraíso que você está prometendo? Nem será um paraíso e nem é promessa, tá? Isso é uma construção que será feita ao longo do ano, porque várias coisas foram compradas, a maior parte não foi entregue, está no prazo de ser entregue. Falar, por exemplo, que os professores terão, sim, um Chromebook, que Chromebook, notebook educacional, não é nenhuma agenda de pandemia, é agenda de ensino dessa década que a gente está, da década de 2020. Então, é justo.
Ah, mas agora que vai acabar a pandemia não vai precisar mais disso. Pelo contrário, vai precisar sim. E precisa ter capacitação para vocês, né? Para vocês educadores. E aqui eu quero deixar de forma extensiva. Nós não temos Chromebook para todos os profissionais da educação. Para os professores e pedagogos, sim. Mas as escolas terão computadores, tá? Isso está previsto, para que o trabalho possa ser de forma digital, buscando o quê? Eficiência. Não é para dar mais trabalho, é para ter um trabalho mais eficiente, senão não tem qualidade, tá? Então, ambiente, segurança, estrutura de escola, saúde na escola, né, e condições de trabalho, né, com materiais, com mobiliários, né, com um ambiente adequado, nós insistimos que isso se chama valorização dos profissionais. E a formação também não pode ser deixada de lado. Então, a formação continuada é um outro fator fundamental, tá? E daí nós temos a EFEM, que inclusive é quem está organizando o seu primeiro evento, né? A Escola de Formadores, né, de Formação de Educadores Municipais. Então, a EFEM é para os educadores, ou seja, para todos os profissionais da nossa rede, né, municipal de educação, sem exceção. Todos participarão de curso de formação, tá certo? E, inclusive, muitos poderão ser os próprios formadores. A gente pretende criar aí uma legislação que possa dar condições dos próprios colegas que têm as habilidades, que possam estar formando, também possam estar sendo remunerados por essa atividade, né? Então, criar as condições para valorização, inclusive destacando aqueles profissionais que vão estar capacitando os demais. É muito melhor a gente fazer com que esses profissionais recebam recursos por estarem capacitando do que ter que usar recursos, né, somente para os profissionais que vêm de fora do município, o que também não é nenhum problema, tá? Devemos e podemos estar trabalhando em conjunto com profissionais experientes que possam estar ajudando a nossa rede. Também uma outra dimensão, então já falei da renda, já falei das condições de saúde e condições de trabalho, falei da formação continuada, mas eu quero complementar rapidamente um diálogo permanente. Essa é a Secretaria do Diálogo. Diálogo não é simplesmente ouvir e concordar, nem numa parte, nem de uma parte, nem da outra, tá? O diálogo é buscar soluções conjuntas, ouvindo, fazendo escuta ativa, né? Transparência na gestão é um outro compromisso que a gente tem. Valorização dos profissionais é ter transparência, é ter diálogo, né? Falando em diálogo, eu pretendo criar esse ano um comitê, né, de apoio à gestão por parte dos profissionais da educação. Nós criamos no ano passado, né, o CPPG, o Comitê Permanente de Planejamento e Gestão da nossa rede. Funciona maravilhosamente bem, evoluiu muito ao longo do ano de 2021. São diretores e diretoras de várias escolas que estão regionalmente distribuídas, né? Tenho uma grande gratidão por cada um e cada uma desses diretores, porque nos ajudam fortemente a fazer as escolhas mais adequadas daquilo que é necessário para a nossa rede. A ideia deu tão certo que a gente sabe que há outros diretores que podem contribuir e a gente pretende ampliar, né, o número de diretores dentro de uma representação geográfica do município. É uma experiência que eu fiz quando atuava no Ministério da Educação, fazia com reitores dos institutos federais, também deu muito certo, porque a secretaria não é dona da verdade, não tem todas as informações de que precisa para tomada de decisão, e o melhor é ter os gestores sempre como parceiros, né, numa via sempre de mão dupla, de diálogo, de transparência, de respeito, e também divergindo quando é necessário. De vez em quando, os diretores ficam meio chateados com a secretaria, e às vezes a secretaria também pede um apoio maior, né, para que tenha a contribuição mais direta perdão, dos diretores. Então, isso tudo está acontecendo. Transparência na gestão é compromisso, não dá para fazer gestão pública sem transparência. Além dos órgãos de controle, que por dever de ofício nós temos que colocar todos os dados, nós já assumimos o compromisso de que a partir de março vamos colocar os dados referentes a recursos, né, Fundeb e tudo mais, vamos estar colocando isso no nosso portal, né, PAI. E também, por último aqui, ampliar a autonomia das unidades escolares. Isso se faz com mais recurso, inclusive, tá? Então, nós já temos uma minuta de lei, tudo isso a gente vai depender, né, executivo e legislativo trabalhando conjuntamente, que tem que ter uma aprovação como lei, né, no legislativo, para que a gente possa ter maior autonomia financeira nas escolas. Nós pretendemos dobrar o valor do PDDE. O PDDE é o Programa Dinheiro Direto na Escola, que as escolas recebem, e as creches recebem muito pouco. A gente quer tratar as creches de uma forma um pouquinho diferente, para melhor. Mas, no caso, queremos dobrar o valor das escolas. Então, se a escola recebe, por exemplo, R$5.000 para fazer determinadas ações no programa Dinheiro Direto na Escola, a gente vai
passar recurso do próprio município, da própria educação, no valor equivalente. Então, se ela tinha 5, ela passa a ter 10 mil e o diretor com autonomia de fazer as manutenções, fazer as aquisições, fazer a melhoria das escolas. Então, isso tudo é valorização dos profissionais da educação, porque por meio de uma participação mais ampla, é possível a escola avançar muito mais. Nós não precisamos ir muito longe para entender como é que tudo isso que eu estou falando aqui funciona. É só a gente olhar para a rede estadual. A rede estadual não foi sempre assim como ela é hoje, né? E ela evoluiu muito, a nossa rede do estado do Rio de Janeiro. E eu fico muito satisfeito. Agora eu vou dizer para vocês, será que a nossa rede municipal não pode? Né? Eu tive a oportunidade de fazer uma visita à Secretaria Municipal de Florianópolis em algum momento do ano passado, e eu pude observar que lá acontece o oposto. As escolas municipais são mais disputadas pelas famílias do que as escolas estaduais. É uma capital, né? Está no sul, mas o fato é esse. Então, a pergunta é, por que em Campos a gente não pode ter, pelo menos, uma rede de escolas que possa estar à altura do que a gente tem de referência da rede estadual? Para alguns colegas educadores, pode até parecer que esse secretário aqui é muito sonhador, não conhece a realidade, acha que tudo é fácil. Eu vou dizer para vocês, essa suspeição valia no início do ano passado. Mas agora não dá para dizer isso mais, não. Eu conheço essa rede, mas também conheço as possibilidades que essa mesma rede tem. E eu estou muito animado, sabendo que a gente vai vencer a pandemia e depois nós vamos vencer essa batalha em favor da nossa educação. A gente não está trabalhando perdido, batendo cabeça. A gente sabe onde quer chegar. Agora, não se chega sozinho, se chega sempre na educação. Nós temos que trabalhar em rede com todos os profissionais conjuntamente. Eu tive que expandir um pouco esse ponto, porque é um ponto que eu mais recebo interações, né, e dúvidas na rede. Então, valorização dos profissionais da educação está colocado como prioridade da gestão para esse ano. Estrutura das escolas, quero deixar claro para vocês, sem me alongar, que a manutenção está acontecendo em muitas escolas ao mesmo tempo. Nós mudamos o modelo de manutenção, de modo que a gente consiga ter empresas diferentes fazendo manutenções em áreas diferentes. São 5 áreas distintas do município, né? Área Norte, Santa Maria, Santo Eduardo; área Sul, pegando Morangaba, pegando Serrinha, Lagoa de Cima, né? A área Leste, ali a área da Baixada, né? A área central do município, né? na área do centro, e seguindo, né? Tanto pegando de Nova Brasília até Ururaí também, e pegando aqui até Donana, né? São áreas que a gente tem na área central. E também toda a Guarulhos, margem direita e margem esquerda, e também travessão. Então, essas 5 áreas geográficas terão sempre assim, empresas diferentes fazendo a manutenção. E a manutenção será diferente. A empresa vai, sempre com a anuência e concordância do diretor, que é o principal fiscal da escola, para poder o trabalho ser bem feito, tá? E ela vai olhar o que precisa, é responsabilidade dela comprar o que precisa e colocar no lugar. Agora, nós não estamos nem autorizando pintura de nenhuma escola, tá? A prioridade não é pintura, exceto algumas exceções que já tinha tinta, uma exceção aqui, outra lá. Mas a base desse momento de manutenção é resgatar aquilo que foi perdido, principalmente as infiltrações, né? Que chove, aí a telha estava quebrada, a calha não estava com manutenção, e aí a água acaba entrando no espaço interno da escola. Então, essa revisão é fundamental. A parte elétrica e hidráulica, né, envolvendo banheiros, envolvendo fiação, iluminação, também é fundamental. Agora, isso é o início. A manutenção continuará durante todo o ano. Então, vocês, educadores que vão voltar para as escolas a partir da próxima semana, não vão encontrar uma escola do paraíso. Vocês vão encontrar a mesma escola que vocês deixaram em 2019, aqueles que estavam trabalhando só no não presencial, tá? Porém, a cada dia vocês verão que as manutenções irão melhorar continuamente a condição de trabalho na escola. Então, para não ficar dúvida, dizendo assim, o secretário falou que no primeiro dia de aula presencial todas as escolas estarão brilhando. Não é verdade. Mas o compromisso é de que todas as escolas estarão recebendo manutenções continuamente, ou seja, vai uma manutenção elétrica e hidráulica numa escola, depois aquela equipe vai para uma outra fazer também manutenção elétrica, hidráulica, aí uma outra equipe vai vir para fazer uma capina, aí uma outra equipe... Então, esse processo vai se dar de forma escalonada. Mas nenhuma escola, nenhuma creche deixará de estar presente com a manutenção.
não significa dizer que vai ter uma equipe exclusiva de manutenção por cada creche. Não, teria que ter 234, ou cada escola, teria que ter 234 equipes de manutenção. Não tem dinheiro que pague isso. E nem é necessário, tá? Mas a manutenção está sendo feita. Reforma de escola. Vocês que atuam em escolas que estão numa situação já de incapacidade até mesmo de funcionar. Nós estamos buscando caminhos até com aluguéis alternativos e, principalmente, reforma dessas escolas. Vocês sabem que no poder público as coisas não são rápidas. Então, a manutenção, para mim, é rápida se ela acontece dentro de um mês. Para mim, é considerada rápida se a manutenção acontecer dentro de um mês. Uma reforma é considerada rápida se ela acontecer dentro de 3 ou 4 meses. Então, é por isso que a gente está com mais manutenção e menos reformas. Porque uma manutenção, assim que ela começa, ela vai levar ali, se levar um mês, você tiver a solução dos problemas principais da escola, já está bom demais. E uma reforma sempre vai demandar bem mais tempo, né? Porque a escola tem que ficar, assim como uma casa que reforma, tem que deixar a escola num estado, né, bem mais, de bem melhor qualidade. A manutenção ela é contínua, é diferente, tá certo? E, complementarmente, a gente quer trabalhar a questão da segurança eletrônica. Por quê? Porque nós não podemos mais nos sujeitar a estar perdendo os equipamentos que a gente vai estar tendo nas escolas, né? Como a gente vê, escolas que perderam tudo ao longo desses 2 anos de pandemia, e nós vamos mudar essa realidade. A vigilância eletrônica é um caminho bem utilizado em outros municípios, que a gente analisou e tudo mais, tá certo? Bom, estrutura da escola, então, volto a dizer, correndo o risco de ainda gerar dúvidas. Não está tudo uma maravilha, mas as manutenções estão em curso. Não são manutenções rápidas, mas também não são impeditivas da gente voltar às escolas a funcionar, tá certo? Uma ou outra escola, sim, mas isso vai ser tratado diretamente com o diretor e a gente só se comunica de maneira formal, por escrito e tal, para que os profissionais saibam qual vai ser o encaminhamento na hipótese de a sua escola, por exemplo, a sua creche não poder funcionar. Então, há tempo, né? Para tudo há um tempo. Então, ninguém precisa ficar angustiado, mas eu não sei o que vai acontecer, Não, a secretaria está trabalhando, toda a equipe da secretaria está trabalhando de forma muito responsável e vocês receberão as informações necessárias, tá certo? Bom, também quero colocar para vocês aqui, porque meu tempo já está caminhando para o final, quero colocar para vocês aqui um outro fator, né? Já falei da valorização, falei da estrutura das escolas. Quero falar agora da gestão da Secretaria de Educação, tá? Esse é um fator muitíssimo importante. Começando, primeiramente, com a questão das aulas, né? O início das aulas na rede municipal, ele vai se dar de forma escalonada, enquanto aulas presenciais, ou seja, nós teremos as aulas presenciais começando já na próxima segunda-feira em 47 escolas, que são as escolas que oferecem o ensino fundamental anos finais, 6º ano para frente, e oferece educação de jovens e adultos. Total de unidades, 47 das nossas 234, tá? Nós estamos conversando com os diretores. Ontem eu estava conversei pela manhã com todos os diretores numa reunião online, absolutamente todos, para trazer algumas informações importantes. Teremos uma segunda reunião essa semana ainda com as unidades que vão iniciar as aulas na segunda-feira. Então, teremos com essas 47 unidades. A reunião de ontem, para vocês terem uma ideia, nós começamos por volta das 18 e estendemos até as, 21h30, pelo menos. E passamos ali escola por escola, como é que está cada escola, como é que o diretor está vendo, quais são as dificuldades, o que é necessário. E isso aí é uma coisa que a gente está fazendo diretamente com os diretores. Ah, mas a escola está sem o lanche, como é que vai ser isso? Cadê a merenda? Solução a SEDUC vai dar. Nesse mês de fevereiro, merenda seca. Ou seja, nós temos o lanche para os alunos daquelas escolas que vão começar. Ah, mas eu não recebi na minha escola. Mas vai receber. Tem uma logística para isso. A equipe da secretaria, não é o secretário, não. A equipe da secretaria é muito competente. Eu aprendi a respeitar a equipe pelo trabalho que eles fazem. E é justo que vocês deem um voto de confiança aos profissionais da secretaria que estão trabalhando muito dioturnamente para resolver os problemas. Então, isso não é um problema não ter, nesse primeiro momento, a não ter a merenda hoje. A merenda seca vai chegar. Ah, e os profissionais? Só tem um RPA, não tem 2, não tem 3. São profissionais que são necessários, que irão chegar. Mais do que isso, quero dizer para vocês que a gente sabe também da necessidade de outros profissionais. Eu cheguei a conversar há um tempo atrás com os auxiliares de secretaria, né? Eles até apresentaram sugestões e propostas, foi uma reunião muito rica, e eu quero dizer para vocês, auxiliares de secretaria, que
Aquela ideia que vocês mesmo propuseram, ela evoluiu e a gente aperfeiçoou um detalhe ou outro para propor também como uma lei, de modo que vocês possam ter carga horária mais ampliada, da mesma forma que acontece com o RET para o professor, isso é opcional, claro, estamos propondo uma lei para que os profissionais que são auxiliares de secretaria possam atuar até 40 horas ou 44 horas, seja na sua escola, seja numa outra escola, né, que seja viável de acordo com o interesse de cada profissional. Então, isso é um compromisso que a gente tinha assumido lá, de avaliar a viabilidade, e vamos propor isso também à Câmara como lei, partindo do Executivo. Essa realidade a gente vai propor também em alguns outros espaços. Também estamos considerando a importância da participação e da valorização dos nossos profissionais que, por motivo de problema de saúde, muitas das vezes acabam ficando em processo de readaptação, não pode estar com alunos e tal, e nem sempre tem a valorização devida, às vezes acabam perdendo, por exemplo, né, a regência, e a gente está tentando pensar em forma de trabalhar a capacitação, contribuição, e a gente não pode pagar a regência, porque a regência é só para a sala de aula, mas quem sabe a gente não encontra um caminho, né, de ter alguma coisa equivalente à regência. Então, tem várias alternativas de legislação que a gente está propondo para esse ano, no sentido de valorizar. Já tinha falado mais cedo aí de uma lei também para criar o Programa Municipal de Dinheiro Direto na Escola. Isso é tudo, gente, projeto que demora para ser construído, né? Que às vezes as pessoas que não acompanham a educação de perto falam assim, pô, mas já passou um ano e nada aconteceu. Eu vou dizer para vocês, passou um ano e tem muita coisa, mas muita coisa mesmo, fruto do Programa de Aprendizagem Eficiente que vem sendo desenvolvido. E vocês vão ver na prática o que a gente está falando. Agora, a gente não se preocupa em fazer solução band-aid, aquela solução que aparece rápido, mas não se sustenta, daqui a 3, 4, 5 meses, já está voltando ao estado anterior. Então, a gente trabalha aqui com política pública de forma muito séria, e isso é feito com responsabilidade, com planejamento, e não tem improviso nessa gestão da secretaria atual, tá? Mas a gente vai precisar de tempo para provar, porque isso aí não é um argumento que a gente vai ficar lançando, não. A gente vai mostrar a partir dos resultados, tá certo? Então, início de ano letivo, estaremos trabalhando a questão de pessoal da melhor forma possível, porque o RET já começa a valer, temos contratos, professores de contrato para estar ajudando, vamos entrar com essas legislações para também poder acomodar e ajudar a resolver problemas que as escolas têm, falta de pedagogo, falta de auxiliar de secretaria, criar condições, inclusive legais, porque hoje nós não temos. Então, isso tudo foi pensado quando? Em 2021. E o resultado, depois que vier, não é para funcionar um mês, é para funcionar daqui para frente a nossa rede municipal. Isso é que eu chamo de educação eficiente, né? É porque a gente faz as mudanças que são necessárias, tá? Então, o início das aulas, voltando, começamos na semana que vem com 47 unidades. Porém, as aulas das crianças de pré-3 até o 5º ano não serão presenciais para as crianças, ou seja, as crianças não estarão em turmas, né? É essa a nossa proposta, não estarão enturmadas, né, presencialmente, mas não significa dizer que o professor vai estar dando aula remoto dentro de casa. Esse tempo acabou, não tem sustentação mais para você ficar numa lógica de aula remota. A nossa proposta é que toda a rede vai começar, sim, os professores tiveram seu período de férias respeitados, e nós vamos retomar com todos os profissionais a partir, já estamos hoje, né, com essa retomada, mas a partir de segunda-feira, com os profissionais atuando. De que forma? Entendemos que mesmo o ensino não presencial, existe aí uma grande oportunidade, vale para os pais da educação infantil, tá, para os bebês, né, berçário, maternal, pré-1, 2 e 3 e do 1º ao 5º ano. Nós precisamos fazer uma abordagem de aproximação dos pais. Não estamos no vazio, nós já somos referência do projeto Família na Escola. E precisamos contar com os nossos profissionais para que possam estar fazendo um atendimento ao aluno de forma individualizada, aos pais. O que aconteceu na pandemia? Como que a gente pode trabalhar esse aluno? Como fazer um teste para saber o que esse aluno sabe, o que ele não sabe? O que o decreto proíbe é que a gente possa enturmar todo mundo e começar a aula como se nem tivesse acontecido a pandemia. Isso seria um absurdo. Então, a nossa proposta é que, já que os profissionais retomam, né, não há atividade não presencial para os profissionais, o decreto não fala disso, ele fala de que as aulas
do primeiro ao quinto ano não serão presenciais, as aulas, mas as atividades dos profissionais não têm sustentação de não ser presenciais. Então, nós temos que tratar, a gente vai detalhar isso para vocês, a equipe pedagógica já está escrevendo sobre isso, uma orientação no sentido de fazer um chamamento para que, nesse período de fevereiro, que a gente possa ter os nossos profissionais da educação e da Secretaria de Educação também, né, assistentes sociais e todos os profissionais que, de alguma maneira, né, da parte de inclusão, como foi bem abordado aqui, né, nesse encontro de hoje, possam estar acompanhando, possam estar reaprendendo a lidar, a ser empático, a conhecer a realidade, a especificidade dos nossos alunos. Então, a gente tem perspectiva de que a cada semana a gente possa ter os profissionais trabalhando, dialogando com as famílias. Ah, mas tem família que não vai. Tem, mas nós não podemos deixar de dar alternativa. Por isso, até são 3 semanas. Esperamos que os pais possam estar levando seus filhos nesses encontros, né, nas 3 semanas. Mas, se não for possível, que vá em uma, que vá em 2. Mas é importante esse atendimento de quem está muito seriamente preocupado com tudo que a gente perdeu ao longo desse período. Eu aqui estou falando de maneira mais rápida, isso vai ser colocado para vocês como orientação, tá certo? Mas a ideia é que os profissionais da educação estejam ali acolhendo, entendendo as especificidades, apoiando e principalmente conhecendo a realidade de cada aluno. Vocês vão ver na prática que tem aluno que está no 4º ano que sabe talvez menos do que deveria saber em termos de habilidades e competências da BNCC do 2º ano, né? E como saber disso? Juntando toda a turma e depois virar um fracasso ao longo do ano? Não temos correria. Trabalhar individualmente com o aluno, com os pais do aluno, entender as dificuldades é tão ou mais importante do que ter os alunos enturmados e vamos para a matéria, no sentido clássico, né? Vamos para lá, vamos para avançar com conteúdo. Não é possível. E a nossa sugestão é que seja anotado, olha, a situação desse aluno é essa, uma espécie, né, de um relato ali simplificado, claro, mas que o professor conheça, né? A gente chegou a apresentar isso como a proposta da rede pública municipal, né, para algumas situações mais específicas, inclusive quando a gente estava em Brasília e tal, e, em geral, ela está sendo bem recebida e considerada, inclusive, inédita, né? Porque simplesmente voltar às aulas, colocar todos os professores para estar com as turmas, você começa a trabalhar todo mundo como se fosse uma média, tá? Meu tempo esgotou, então eu tenho que acelerar ainda mais. CPPG, que é o Comitê Permanente de Planejamento e Gestão, estou falando de gestão da secretaria, né? Então, aulas retomadas a partir do dia 7 de fevereiro, presencial só do 6º ano, e para todos os demais, os profissionais, sim, presencialmente, mas com uma outra lógica de acolhimento, de empatia, de diálogo, né, de maneira paulatina, né? Os pais vão ter ao longo da semana um atendimento mais individualizado, outras ações poderão acontecer, mas aulas presenciais em turmas não está autorizado pelo decreto. Ainda falando da gestão da secretaria, então, eu falava do Comitê Permanente de Planejamento e Gestão, que eu entendo que é bastante importante, né, para a gente estar discutindo o planejamento e as ações que têm impacto tanto na secretaria quanto nas escolas. Eleições de diretores, fiquem atentos, teremos eleição de diretores esse ano, conforme previsto, né? A partir da semana que vem, nós vamos dar um start com relação a documentos que são próprios, né, de criação da comissão, na sequência, editais que vão dar um regramento. A gente tem um planejamento, desde o ano passado, eu dizia aos gestores, teremos a eleição em maio, e de fato, porque fevereiro não é o período da gente se preocupar com a eleição. Fevereiro é o período da gente retomar esse processo de ensino-aprendizagem de uma maneira muito específica, muito cuidadosa, né? E muito calorosa também em relação aos pais e aos nossos estudantes da nossa rede municipal. Então, entender que a gente está cuidando com muito zelo do papel aí das eleições de diretores, e contamos aí com a participação, né, daqueles que, principalmente aqueles que já são gestores, saibam que a posição da secretaria no sentido de que vocês possam se candidatar. A gente dizia isso desde antes, e não só por uma questão de que a lei permite, mas porque vocês fizeram aí nesse período, passaram por uma grande travessia aí do período da pandemia e tal, e é justo que vocês possam participar do processo, e torcemos que vocês, com a experiência que têm, possam cumprir todos os requisitos elegíveis para essa eleição e que a comunidade possa avaliá-los da melhor forma possível, que vocês, ao longo desse período, fizeram por merecer. Torcemos por cada um de vocês. A outra questão que é importante, né, que eu já mencionei antes, em termos de gestão da SEDUCT,
é ampliar a autonomia das escolas. Queremos ver as escolas mais bonitas. Temos como referência a rede estadual na nossa própria cidade. Por que não fazer cópia das boas práticas da própria Secretaria Estadual de Educação? E é isso que nós vamos buscar. Tá? Então, essa questão está colocada. Por último, e último mesmo, né, falar de projeto de ensino. Aí caberia um tempo igual que eu estou tendo para falar de tudo. Tá? Tivemos a avaliação do CAED, muito importante, do 2º ao 9º ano. Agora vocês, professores, vão receber os resultados dessa avaliação por ano de escolaridade e tal. A gente está organizando da melhor forma, porque o CAED, a Universidade de Juiz de Fora, né, está finalizando a forma como vocês vão estar tendo acesso. Isso é um fator fundamental. Então, os projetos de ensino caminham na direção de entender por onde nós começamos em termos de resultado da aprendizagem dos nossos estudantes. Projeto Estação Educação não é para a pandemia, nós vamos continuar e vamos, esse ano, sim, produzir as aulas, os vídeos, para que os alunos possam ter essa cultura de estar estudando na sala de aula, mas também estar estudando por conta própria. É um projeto cada vez mais forte a partir de 2022. Laboratório de Ciências e Matemática. Nós fizemos uma aquisição, né, de Laboratório de Ciências e Matemática, que é justamente para que os alunos tenham condição de aprender para além da teoria. Tá? Isso aí, qualquer cidade grande, séria, que trabalha a educação para valer, está procurando também estabelecer meios de associar teoria e prática. Por que campus vai ficar para trás? Aí alguém pensa assim, mas essa é a prioridade? A prioridade é a manutenção. Gente, não vamos discutir prioridade antes de ter a visão do todo. Né? Senão fica parecendo, você olha um pedacinho e fica achando que já entendeu a prioridade da secretaria. Quer entender a prioridade da secretaria? Leia Programa de Aprendizagem Eficiente. É uma prioridade marcada para 4 anos. Então, não dá para, por exemplo, né, chegar e olhar, a secretaria priorizou comprar sofá para os professores. Priorizou sim, porque comprar sofá para os professores é valorização profissional. O professor tem que poder sentar na escola, que hoje ele não tem onde sentar. Ah, mas isso aí será que é a prioridade comparada à manutenção? Aí está certo, é uma boa pergunta, e aí tem que entender o todo da secretaria e não fazer um juízo de valor. E eu estou falando isso aqui diretamente para aqueles nossos colegas da educação que, por vezes, manifestam esse tipo de dúvida sobre a prioridade que a secretaria está dando. Então, para não deixar dúvida, né, a nenhum de vocês, há um princípio de priorização que já foi tratado para 4 anos. Então, é importante que a gente tenha esse diálogo, levando em conta que estamos trabalhando com uma secretaria que tem uma equipe de gestão que não está perdida batendo cabeça, ao contrário, sabe onde quer chegar e botou por escrito como compromisso com os educadores e com a sociedade. Reforçar também, um laboratório desses vai envolver parceria com universidades. Os cursos de licenciatura que nós temos na UENF, no IFE, vamos ter parceria, os professores, os alunos de graduação vão estar juntos, porque isso envolve capacitação, isso envolve uma série de ações que não é colocar o professor exposto a um conjunto de materiais para ele poder dar a aula dele, não. Isso é ciência e tecnologia, ou seja, envolve capacitação, envolve participação, né, das nossas universidades, ajudando nesse processo para que esse projeto nosso possa se tornar referência nacional. A gente não está brincando de fazer projeto aqui, não. A gente está fazendo projeto contando que esses projetos possam ganhar escala e ser referência. A porta para isso a gente está construindo com os outros projetos. Chamar atenção também para o uso dos Chromebooks, que os professores e os pedagogos vão receber, a gente fala isso desde o ano passado, isso é um fato, tá? O processo não é rápido como nós gostaríamos, infelizmente. Só para vocês terem uma ideia, o processo de manutenção de escola aconteceu em agosto, a licitação. E até hoje, né, a gente já tem as manutenções, mas não estamos no nível que gostaríamos. Né? Então, Chromebook, compromisso assumido e será honrado. Tá? Esse é um compromisso do próprio prefeito e que será honrado com cada um dos professores e dos pedagogos. O tempo nem sempre é na velocidade que nós gostaríamos, mas o compromisso está assumido e será honrado. Família na Escola é um outro projeto que a gente já está como referência nacional, tem um monitoramento realizado pela Unifesp, né, que é a Universidade Federal de São Paulo. Então, o projeto já está em destaque e Campos despontando mais uma vez, né, como uma cidade que inova e que assume, né, o risco de avançar em projetos. Então, a gente quer também avançar em projetos que permitam aos nossos educadores resgatarem o orgulho de serem educadores do nosso município. Peço desculpas, é muita coisa para ser dita, né, e porque é muita coisa que está sendo feita, mas dizer para vocês, aqueles, né, que acreditam
aqueles que sabem que vale a pena ter esperança num mundo melhor, numa educação melhor. Então, vamos ser resilientes juntos, vamos avançar juntos, vamos ser um pouquinho pacientes também, porque o poder público anda na velocidade que é possível. Aqueles de vocês aqui, até porque a gente não teve concurso recente, né, para servidores públicos, propriamente dito, né, sabem como é que o processo educacional já vinha sendo na nossa cidade. Às vezes fica parecendo, eu ouço, né, de vários colegas educadores, dizer assim, Marcelo, às vezes a gente percebe que a cobrança fica parecendo que era tudo maravilhoso até 2019, e de repente entrou a nova gestão e agora virou tudo muito ruim. E quando a verdade não é bem essa. A fragilidade da nossa rede, ela é de longo prazo, e a forma de recuperar também não será rápida. Agora, com diálogo, com transparência, né, com um processo contínuo de respeito mútuo, né, de escuta ativa, de valorização dos profissionais, de inovação na gestão, de inovação pedagógica, quem não quiser vir, a gente vai respeitar, ninguém é obrigado. Agora, a secretaria está aberta a todos aqueles que têm esperança em dias melhores para a educação de campus. Mais uma vez, me desculpa aí por ter me alongado, mas não poderia deixar de trazer essa minha mensagem, que é uma mensagem de esperança, mas esperança de quem está tendo a oportunidade de fazer, e não de esperança, né, esperança de esperançar, né, e não apenas, né, de ficar esperando para o mundo mudar. A gente é que faz a mudança do mundo que a gente quer. Não é isso? Obrigado mais uma vez e desejo um ano letivo de sucesso, de saúde e que a gente possa, de fato, se orgulhar da educação do nosso município. Gente, até aqui que eu vou. Obrigado. Olá, ok. Obrigado, Marcelo, pelas palavras. Os nossos educadores também, a gente agradece imensamente que aguardaram até aqui nesse nosso primeiro dia do Start 2022. Recomeçar, reaprender e reinventar. Hoje as palestras foram grandiosas, temas muito pertinentes e que, com certeza, pelo que a gente viu nos comentários, os palestrantes, os educadores gostaram muito dos nossos palestrantes. Muito obrigado, Marcelo. Então, a gente segue. Amanhã tem um segundo dia. Muito obrigado pela participação. Vou encerrar com os nossos educadores aqui. E amanhã, no segundo dia do Encontro de Educadores do Start, retomaremos, né, às 10 horas da manhã com palestra e teremos as oficinas e salas de conversa pela plataforma do Google Meet. Dá tempo de você fazer sua inscrição. Quem tentou fazer a inscrição e não conseguiu, certamente é porque já está com lotação máxima, então tentem outros. Teve gente que tentou de manhã, não conseguiu, e conseguiu vaga à tarde, ok? Então, Marcelo, mais uma vez agradeço. Deixa sua mensagem aí para o ano de 2020. Já falou muita coisa, mas como eu estou pedindo a todos os participantes, aquele abraço, aquela mensagem bonita para 2022 aí para os nossos educadores. O que a gente acredita, Tim, e o que a gente faz por onde se tornar realidade, é um trabalho em que a gente sabe onde está pisando. A gente sabe que pode contar com os nossos educadores, a gente sabe que a gente pode contar com o governo Vladimir Garotinho, a gente sabe que a gente pode contar com as famílias. Portanto, se a gente tem tudo isso como ingrediente, a gente também sabe que é possível fazer o resgate da educação, da autoestima, da valorização dos profissionais e, principalmente, fazer por onde ajudar os nossos meninos e meninas a construir uma perspectiva de futuro melhor por meio da educação. Feliz 2022 para todos nós no âmbito da nossa educação. Perfeito. Muito obrigado. As palavras do Marcelo Feres, nosso secretário municipal de Educação, Ciência e Tecnologia. Em nome da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, agradeço a todos vocês que permaneceram até aqui neste momento e aguardamos vocês aqui amanhã a partir das 10 da manhã. Um bom fim de tarde e uma boa noite a todos. Valeu, tchau, tchau.